Eu não fazia ideia de que aquele momento tão simples mudaria tudo dentro de mim. Era só mais um dia comum. Daqueles que passam sem deixar marca, sabe? O tipo de dia em que você acorda, faz café, organiza a casa e tenta não pensar demais. Porque pensar demais, às vezes, dói. Meu casamento, bem, ele ainda existia. Pelo menos no papel. A gente dividia o mesmo teto, a mesma rotina, as mesmas responsabilidades. Mas, no fundo, parecia que algo essencial tinha se perdido no caminho. Não houve briga, não houve um grande motivo. Foi mais silencioso do que isso. Mais perigoso também. A distância chegou devagar. Primeiro foram os jantares em silêncio. Depois, as conversas curtas. Até que, sem perceber, a gente já não dividia mais nada além do espaço físico. Ele sempre ocupado, sempre cansado, e eu ali, tentando entender em que momento deixei de ser prioridade. Sabe quando você começa a se sentir invisível dentro da própria casa? Eu tentava preencher esse vazio com pequenas coisas. Arrumar o guarda-roupa, mudar os móveis de lugar, assistir séries que nem me interessavam tanto assim. Qualquer coisa para não encarar aquele silêncio que parecia ecoar dentro de mim. Naquela tarde, o sol entrava pela janela da sala de um jeito bonito. Iluminava tudo com uma luz suave, quase acolhedora. Eu tinha acabado de tomar banho e, por algum motivo que nem eu sei explicar direito, resolvi vestir uma saia que não usava há tempos. Era uma mini saia simples, nada demais. Mas, quando me olhei no espelho, senti algo estranho. Não era vaidade. Era como se eu estivesse tentando me reencontrar ali. Faz tempo que eu não me olhava de verdade. Sem pressa. Sem julgamento. Só, me vendo. Será que eu ainda sou a mesma? Pensei. Talvez não. Talvez a gente nunca seja. Foi nesse exato momento que tudo começou a mudar. Eu ainda estava na sala, distraída, perdida nos meus próprios pensamentos, quando ouvi o som da porta abrindo. Nem dei muita importância no início. Achei que fosse meu marido voltando mais cedo, o que já seria raro. Mas não era ele. Era meu sobrinho. Ele tinha vindo passar uns dias com a gente por causa de alguns problemas na casa dos pais. Nada fora do normal. Sempre tivemos uma relação tranquila, leve. Eu o via quase como um filho mais novo. Alguém que fazia parte da família, sem complicações. Só que, naquele dia, algo foi diferente. Quando ele entrou na sala e me viu ali, parado por um segundo, em silêncio, eu senti. Não sei explicar exatamente o que, mas senti. Foi só um olhar. Rápido, mas intenso o suficiente para me deixar desconfortável. Ou talvez, consciente demais. Eu desviei o olhar quase imediatamente, como se aquilo não tivesse significado nada. Como se fosse só coisa da minha cabeça. Afinal, era meu sobrinho. Não havia motivo nenhum para interpretar aquilo de outra forma. Mas havia um detalhe. Meu coração acelerou. E isso não fazia sentido. Para com isso, eu pensei na hora. Você está imaginando coisas. Ele seguiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou, falou algo sobre o dia, deixou a mochila no sofá. Tudo muito natural. Natural demais. Mas dentro de mim, alguma coisa já não estava mais no lugar. E o mais estranho de tudo, eu não conseguia esquecer aquele olhar. Foi ali, naquele instante silencioso, quase insignificante, que algo começou. Algo que eu ainda não entendia. Mas que, no fundo, eu já sentia que não terminaria bem. A gente ainda morava na mesma casa, mas parecia que vivíamos em mundos diferentes. É estranho como uma relação pode ir se apagando sem que a gente perceba o momento exato em que tudo mudou. Não foi de repente. Não teve um dia específico em que eu acordei e pensei, acabou. Pelo contrário, foi um processo lento, quase imperceptível. No começo, a gente ainda tentava. Jantares juntos, conversas sobre o dia, planos para o fim de semana. Pequenas coisas que, na época, pareciam tão normais. Mas, com o tempo, essas coisas foram ficando raras. E depois, desapareceram. Ele sempre tinha uma justificativa. Trabalho, cansaço, preocupações. E eu aceitava. Porque, no fundo, eu também não queria enfrentar o que estava acontecendo. Era mais fácil fingir que era só uma fase. Que tudo ia voltar ao normal em algum momento. Mas o normal já não existia mais. As noites ficaram silenciosas.
cada um no seu canto. Às vezes, sentados no mesmo sofá, mas completamente distantes. Ele no celular, eu tentando assistir alguma coisa só para ocupar a mente. Você já se sentiu sozinho mesmo estando acompanhado? É uma solidão diferente. Mais pesada. Porque não tem ausência, tem presença sem conexão. E isso machuca mais do que estar sozinho de verdade. Com o tempo, eu parei de tentar puxar conversa. Parei de perguntar sobre o dia dele. Parei até de compartilhar o meu. Não porque eu não queria, mas porque parecia que não fazia diferença. As respostas dele eram sempre curtas. Automáticas. Como se eu estivesse falando com alguém que já não estava ali de verdade. E talvez, ele realmente não estivesse. A intimidade também foi desaparecendo. Não só a física, mas a emocional. Aquela troca de olhares, o toque sem motivo, o carinho espontâneo. Tudo isso foi ficando no passado. Como lembranças de uma versão nossa que já não existia mais. Às vezes, eu me pegava olhando fotos antigas. A gente sorrindo, abraçados, felizes, ou pelo menos parecia. E aí vinha aquela pergunta inevitável: em que momento a gente se perdeu? Mas não havia resposta. Só silêncio. A casa, que antes parecia um lar, começou a se tornar um lugar vazio. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cada cômodo carregava uma sensação estranha, como se algo estivesse faltando o tempo todo. E talvez estivesse mesmo. Eu sentia falta de ser vista, de ser desejada, de ser importante na vida de alguém. Não era sobre luxo, nem sobre grandes gestos. Era sobre presença. Sobre sentir que eu ainda significava alguma coisa. Porque, no fundo, o que mais dói não é a falta de amor. É a sensação de que você deixou de importar. E foi nesse espaço vazio, nesse silêncio constante, que algo dentro de mim começou a mudar. Eu estava mais vulnerável do que jamais estive. Mais carente, mais sensível, mais aberta do que deveria. Mas, na época, eu não enxergava assim. Eu só sabia que estava cansada de me sentir invisível. E talvez, só talvez, aquele olhar que eu tentei ignorar no dia anterior tivesse mexido comigo justamente por isso. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém realmente me viu. A presença dele trouxe uma leveza que eu já nem lembrava como era sentir. Quando meu sobrinho chegou para passar aqueles dias com a gente, tudo parecia simples. Natural. Era só uma questão de família, um problema na casa dos pais dele, algumas reformas, barulho, bagunça, nada que justificasse preocupação. A ideia era temporária. Só alguns dias, disseram. E, no começo, foi exatamente assim que eu enxerguei. Como uma pequena mudança na rotina. Um detalhe. Mas, às vezes, são justamente esses detalhes que mudam tudo. Ele sempre foi um menino tranquilo. Educado, respeitoso. Daquele tipo que todo mundo gosta de ter por perto. Eu o conhecia desde pequeno, claro. Vi ele crescer, acompanhar as fases, as mudanças. Só que, fazia tempo que eu não o via de verdade. E, quando ele entrou pela porta naquele dia, algo me chamou a atenção. Ele já não era mais um menino. Havia algo diferente na postura, no jeito de falar, até na forma como se movimentava. Mais seguro. Mais presente. Como se, de alguma forma, ele tivesse ocupado um espaço que antes não existia. Mas, ainda assim, era meu sobrinho. E foi assim que eu tentei manter tudo dentro do lugar certo. Nos primeiros dias, a casa mudou completamente. O silêncio, aquele silêncio pesado que me acompanhava há tanto tempo, simplesmente desapareceu. Ele conversava, fazia perguntas, comentava sobre coisas simples, faculdade, amigos, planos. Coisas normais. Mas que, para mim, já não eram tão comuns assim. E eu percebi algo curioso. Eu ria mais. De verdade. Não era aquele sorriso automático que eu dava por educação ou costume. Era leve. Espontâneo. Quase esquecido. Você sempre foi assim. Eu pensei em um desses momentos, observando ele falar animado sobre alguma coisa que nem era tão importante assim. Mas, para mim, era. Porque trazia vida de volta para dentro daquela casa. Até meu marido parecia diferente. Por um tempo. Mais presente nas refeições, mais disposto a conversar, ainda que superficialmente. Era como se a presença de outra pessoa tivesse quebrado aquela rotina engessada que a gente vinha vivendo. Mas isso não durou muito. Logo,
Tudo voltou ao que era antes. Ele distante. E eu, cada vez mais consciente disso. Só que, dessa vez, havia um contraste. Porque agora eu sabia como era sentir algo diferente. Durante o dia, eu e meu sobrinho acabávamos ficando mais tempo juntos. Meu marido saía cedo, voltava tarde, e a casa voltava a ser ocupada por nós dois. E, curiosamente, isso nunca pareceu estranho no início. A gente conversava na cozinha, dividia pequenas tarefas, assistia a algo na sala. Coisas simples. Inofensivas. Mas cheias de presença. E presença era tudo o que me faltava. Eu comecei a perceber pequenos detalhes. O jeito como ele prestava atenção quando eu falava. Como fazia perguntas, não por obrigação, mas por interesse. Como ele realmente escutava. Pode parecer pouco. Mas, quando você passa tanto tempo sendo ignorada, qualquer sinal de atenção ganha um peso diferente. Um significado maior. Às vezes, eu me pegava esperando aqueles momentos. Um café à tarde. Uma conversa qualquer. Uma risada sem motivo. Coisas simples, mas que preenchiam um vazio que eu já nem sabia como explicar. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinha dentro da minha própria casa. Mas, junto com essa leveza, veio algo mais. Algo sutil. Quase imperceptível. Uma sensação estranha que surgia em momentos específicos. Um certo cuidado excessivo da minha parte. Uma consciência maior do meu próprio comportamento, do meu jeito de falar, de me mover. Como se, sem perceber, eu estivesse tentando ser vista. E isso me incomodava. Porque não fazia sentido. Ele é só meu sobrinho, eu repetia para mim mesma, como um lembrete constante. E era verdade. Mas, mesmo assim, havia algo ali. Algo que eu ainda não entendia. E que, no fundo, eu nem queria entender. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava me sentindo viva de novo. Foi só um olhar. Mas parecia que ele tinha visto algo que ninguém mais via em mim. Eu tentei ignorar. De verdade. Durante dias, eu me convenci de que aquilo não significava nada. Que tinha sido só um momento qualquer, uma coincidência. Um mal-entendido criado pela minha própria cabeça cansada. Mas algumas coisas, simplesmente não passam. Elas ficam. E aquele olhar ficou. Era fim de tarde. A casa estava em silêncio, como quase sempre. Meu marido ainda não tinha chegado, e eu estava na cozinha, distraída, mexendo no celular enquanto esperava a água ferver. Eu nem tinha percebido que ele estava ali. Até sentir. Sabe quando você sente que alguém está te observando? Não é algo lógico, é quase instintivo. Eu levantei os olhos devagar. E ele estava encostado na porta. Me olhando. Não era um olhar comum. Não era distraído, nem casual. Era atento. Presente. Intenso de um jeito que me pegou desprevenida. Por um segundo, ninguém disse nada. O tempo pareceu desacelerar. E, naquele silêncio, havia algo que eu não soube nomear. Mas senti. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Um leve desconforto, misturado com algo que eu não queria reconhecer. Tem alguma coisa errada aqui, pensei na hora. Mas, mesmo assim, eu não consegui desviar o olhar imediatamente. Foi como se, naquele instante, eu tivesse sido vista de uma forma diferente. Não como tia. Não como alguém da família. Mas como mulher. E isso me desarmou completamente. Você, tá tudo bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio, como se nada tivesse acontecido. A voz dele parecia normal. Mas o olhar ainda estava ali. Eu pisquei algumas vezes, tentando me recompor. Tá, sim, só distraída, respondi rápido demais, desviando o rosto e fingindo prestar atenção na panela. Meu coração estava acelerado. Sem motivo. Ou talvez, com um motivo que eu ainda não queria admitir. Ele entrou na cozinha, pegou um copo d'água, agiu como sempre. Natural. Tranquilo. Como se aquele momento não tivesse existido. Mas, para mim, tinha. E muito. Eu fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acontecido. Foi impressão minha. Você está exagerando. Para com isso agora. Esses pensamentos vinham um atrás do outro, como se eu estivesse tentando apagar algo antes mesmo de compreender. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Aquilo não tinha sido só um olhar comum. Porque mexeu comigo.
E mexeu mais do que deveria. Naquela noite, eu evitei contato. Evitei conversa. Evitei até passar pelos mesmos espaços que ele. Não por medo dele, mas por medo de mim. Do que eu estava começando a sentir. Ou pior, do que aquele olhar tinha despertado. E, pela primeira vez, eu me fiz uma pergunta que me deixou desconfortável o suficiente para não querer responder. E se não foi só ele que mudou a forma de olhar, e sim eu que comecei a enxergar diferente? O que estava acontecendo comigo? Por que aquilo mexia tanto comigo? Depois daquele dia, nada parecia exatamente igual. Por fora, tudo continuava normal. A rotina seguia, as conversas aconteciam, a casa permanecia a mesma. Mas, por dentro, havia um ruído constante. Um desconforto silencioso que eu não conseguia desligar. Era como se algo tivesse sido despertado, e eu não soubesse como fazer aquilo voltar a dormir. Eu tentava evitar. Evitar ficar sozinha com ele. Evitar conversas longas. Evitar qualquer situação que pudesse repetir aquele tipo de momento. Mas evitar só fazia eu pensar mais. E quanto mais eu pensava, mais confusa eu ficava. Porque não fazia sentido. Ele era meu sobrinho. Só isso já deveria ser suficiente para encerrar qualquer tipo de dúvida. Qualquer tipo de pensamento fora do lugar. Era uma linha clara, óbvia, inquestionável. Então por quê? Eu não conseguia simplesmente ignorar? Porque aquele olhar ainda voltava na minha mente, de forma tão viva, tão presente? Eu comecei a reparar em mim mesma de um jeito que não fazia há anos. No jeito como eu me vestia dentro de casa. No tom da minha voz quando falava com ele. Na forma como eu reagia quando ele se aproximava. Pequenas coisas, mas carregadas de um significado que eu não queria admitir. Teve um dia específico que ficou marcado. Eu estava na sala, sentada no sofá, tentando assistir alguma coisa. Ele chegou, sentou um pouco mais perto do que o normal. Nada exagerado. Nada que, por si só, fosse errado. Mas eu senti a proximidade. O calor, a presença. E, ao invés de me afastar imediatamente, eu congelei. Como se meu corpo estivesse esperando algo que minha mente recusava. Levanta daqui, uma voz dentro de mim dizia. Isso não está certo. Mas eu não me movi. E isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Porque não era só sobre ele. Era sobre mim. Sobre o que eu estava permitindo sentir. Sobre o quanto aquele vazio dentro de mim estava influenciando tudo. Eu comecei a me questionar o tempo todo. Isso é carência? É só porque eu me sinto sozinha? Ou tem algo mais acontecendo aqui? E nenhuma resposta parecia suficiente. À noite, deitada na cama ao lado do meu marido, que mal percebia minha presença, esses pensamentos ficavam ainda mais intensos. Ele ali, tão perto fisicamente. E, ao mesmo tempo, tão distante. Enquanto isso, durante o dia, bastava um simples olhar, uma conversa, um momento qualquer, e eu já me sentia diferente. Vista. Percebida. Viva. E era justamente isso que tornava tudo mais perigoso. Porque não era só atração. Era algo mais profundo. Mais emocional. Mais difícil de controlar. Mas, ao mesmo tempo, mais errado. Eu sabia disso. Sabia perfeitamente. E ainda assim, não conseguia simplesmente desligar. Havia momentos em que eu me sentia culpada só por pensar. Como se meus próprios pensamentos já fossem uma traição. E talvez fossem mesmo. Mas também havia momentos, e isso era o que mais me assustava, em que eu não queria lutar contra aquilo. Em que eu só queria sentir. Sem pensar nas consequências. Sem pensar no certo ou errado. Só sentir alguma coisa de verdade. Depois de tanto tempo, vivendo quase no automático. E foi aí que eu percebi algo que me deixou ainda mais inquieta. A linha entre o certo e o errado não tinha desaparecido. Mas estava ficando cada vez mais fácil de ignorar. E, no fundo, eu não sabia por quanto tempo ainda conseguiria fingir que nada estava acontecendo. A gente não precisava dizer nada. O silêncio entre nós já dizia tudo. Depois de tudo que eu vinha sentindo, eu sabia que precisava colocar limites. Limites claros. Distância. Normalidade. Mas, na prática, nada disso era tão simples quanto parecia. Porque não foi algo que aconteceu de forma direta. Não houve uma decisão, uma conversa,
um momento específico em que tudo mudou de lugar. Foi gradual, silencioso, quase imperceptível. As conversas começaram a ficar mais longas, mais pessoais. Assuntos que antes eram superficiais agora ganhavam profundidade. Ele falava sobre dúvidas, inseguranças, planos, e, sem perceber, eu também comecei a me abrir. Mais do que deveria. Sobre meu casamento. Sobre como eu me sentia. Sobre o vazio que existia dentro da minha própria casa. E ele escutava. De verdade. Sem interromper. Sem julgar. Só, presente. E isso, de alguma forma, criava uma proximidade que eu não conseguia mais ignorar. Não era algo físico. Era emocional. E talvez, justamente por isso, fosse ainda mais intenso. Havia momentos em que a gente simplesmente ficava em silêncio. Sentados no mesmo ambiente, sem precisar dizer nada. E, mesmo assim, parecia que existia uma conversa acontecendo ali. Um entendimento. Uma conexão silenciosa. O tipo de coisa que eu já não sentia há muito tempo. E isso começou a me prender. Eu comecei a esperar por esses momentos. Por aquelas pequenas pausas no dia em que tudo parecia mais leve. Mais significativo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia. Sabia que aquilo estava indo longe demais. Não por algo que tivesse acontecido de forma concreta. Mas pelo que estava crescendo ali dentro. Pelos pensamentos. Pelas expectativas. Pela forma como eu reagia à presença dele. Teve uma noite em que isso ficou ainda mais claro. A casa estava quieta, como sempre. Meu marido já tinha ido dormir cedo, sem trocar muitas palavras. Eu fiquei na sala, tentando distrair a mente. Ele apareceu pouco depois. Sentou-se no outro lado do sofá. Nem tão perto, nem tão longe. E, por alguns minutos, ninguém disse nada. Só o som baixo da televisão preenchendo o ambiente. Mas, mesmo assim, eu sentia a presença dele, a atenção. Aquele silêncio carregado de algo que eu já não conseguia fingir que não existia. Eu respirei fundo, tentando manter o controle. Isso precisa parar, pensei. Mas, ao mesmo tempo, eu não me levantei. Não me afastei. Não disse nada. E foi aí que eu percebi algo que me deixou profundamente inquieta. Eu já não estava apenas reagindo à situação. Eu estava permitindo. Talvez até querendo. E isso era o mais perigoso de tudo. Porque a linha entre o certo e o errado ainda estava ali. Mas agora, ela já não parecia tão nítida quanto antes. Era como uma linha invisível. Que eu sabia que existia. Mas que, aos poucos, eu estava deixando de respeitar. Naquele instante, eu soube que nada mais seria como antes. Não foi planejado. Não houve intenção clara, nem palavras que anunciassem o que estava prestes a acontecer. Foi um daqueles momentos que simplesmente surgem. E quando você percebe, já é tarde demais. Era noite. A casa estava mergulhada naquele silêncio pesado que já tinha se tornado rotina. Meu marido tinha viajado mais uma vez, algo comum, previsível, quase automático. E eu estava sozinha. Ou pelo menos, era isso que eu costumava pensar. Eu estava na sala, sentada, com a luz baixa. Nem lembro exatamente o que estava passando na televisão. Minha mente estava longe. Como sempre. Até ouvir os passos. Eu não precisei olhar para saber que era ele. Já conhecia aquele ritmo. Ele se aproximou devagar e sentou-se ao meu lado. Dessa vez, mais perto do que o normal. Mas eu não me afastei. Não disse nada. Não fiz nada. E, naquele silêncio, tudo parecia mais intenso do que nunca. Meu coração começou a bater mais rápido. Minha respiração ficou irregular. E, pela primeira vez, eu não tentei lutar contra isso. Isso não pode estar acontecendo. Uma parte de mim sussurrava. Mas outra parte já não queria mais negar. Por alguns segundos, ficamos ali. Sem palavras. Só, sentindo. E então, algo mudou. Não foi um gesto brusco. Não foi nada explícito. Foi sutil. Mas suficiente. Ele virou o rosto na minha direção. E eu senti a proximidade. O peso daquele momento. E, pela primeira vez, eu não desviei. Pelo contrário, eu fiquei presente, consciente e completamente vulnerável. Foi nesse instante que tudo ficou claro.
Não era mais sobre olhares, nem sobre silêncio, nem sobre carência. Era sobre uma escolha. Uma linha que, até então, existia, mas que agora estava sendo cruzada. E o mais difícil de admitir, eu não recuei. Meu corpo ficou imóvel, mas minha mente já sabia. Eu estava permitindo, talvez até desejando. E isso me atingiu como um choque. Uma mistura de emoção, medo, culpa, tudo ao mesmo tempo. Como se duas versões de mim estivessem em conflito. Uma que sabia exatamente o que era certo. E outra, que estava cansada de se sentir vazia. Cansada de não sentir nada. Cansada de existir no automático. E, naquele momento, sentir qualquer coisa já parecia melhor do que continuar naquele vazio. Mas havia um preço. E eu sabia disso. Sabia perfeitamente. Ainda assim, eu não me levantei. Não afastei. Não interrompi. E foi aí que a realidade me atingiu de forma brutal. Eu já tinha ido longe demais. Mesmo sem palavras. Mesmo sem ações claras. Mesmo sem explicação. Porque, às vezes, o que acontece dentro da gente é mais forte do que qualquer coisa que se possa ver. E mais irreversível também. Naquele instante, enquanto o silêncio dizia tudo aquilo que a gente não teve coragem de dizer, eu senti algo quebrar dentro de mim. Não foi o meu casamento. Não foi a relação com ele. Foi a imagem que eu tinha de mim mesma. E, pela primeira vez, eu me vi de uma forma que nunca imaginei. Imperfeita. Confusa. Vulnerável. E profundamente perdida. Naquele instante, eu soube. Nada mais seria como antes. O silêncio que antes me sufocava, agora parecia me julgar. Depois daquela noite, tudo mudou. Não de forma visível. A casa continuava a mesma. Os objetos no mesmo lugar, a rotina seguindo como sempre. Se alguém de fora olhasse, não perceberia nada. Mas dentro de mim, era como se tudo estivesse fora do eixo. No dia seguinte, eu mal consegui olhar para ele. Evitei cruzar caminhos, evitei qualquer tipo de contato que pudesse me fazer reviver aquele momento. Não porque eu não lembrasse, mas justamente porque lembrava demais. Cada detalhe, cada sensação, cada segundo daquele silêncio carregado. E isso me consumia. Ele também parecia diferente. Mais quieto. Mais distante. Como se, de alguma forma, ele também soubesse que algo tinha mudado. Algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. E talvez, fosse melhor assim. Porque colocar aquilo em palavras tornaria tudo ainda mais real. E eu não estava pronta para isso. Passei a maior parte dos dias mergulhada nos meus próprios pensamentos. Tentando entender. Tentando justificar. Tentando me perdoar. Mas como se perdoa algo que nem chegou a acontecer de forma concreta? E ainda assim parece tão errado. Essa era a parte mais difícil. Não havia explicação simples. Não havia uma linha clara que eu pudesse apontar e dizer, foi aqui. Mas eu sabia. Sabia que algo dentro de mim tinha ultrapassado um limite. E isso bastava. Meu marido voltou alguns dias depois. Como sempre. Sem perceber nada. Sem notar a distância diferente no meu olhar, o peso nas minhas palavras, ou o silêncio ainda mais profundo entre nós. E, de certa forma, aquilo doeu. Porque, por um momento, eu quis que ele percebesse. Que ele perguntasse. Que ele enxergasse o que eu estava sentindo. Mas ele não viu. E talvez nunca tivesse visto de verdade. Eu o observava, às vezes, tentando encontrar algum resquício do que a gente já foi um dia. Mas era como olhar para uma fotografia antiga. Bonita, mas distante. Sem vida. E isso me fez questionar tudo. Não só o que tinha acontecido, mas o que já vinha acontecendo há muito tempo. Será que eu teria chegado até ali, se não estivesse tão vazia? Se não tivesse me sentido tão esquecida? Se alguém tivesse me visto antes? Essas perguntas não me davam paz. Mas também não me davam respostas. E, enquanto isso, o silêncio voltava a ocupar todos os espaços. Só que agora, ele era diferente. Antes, era vazio. Agora, era pesado. Carregado de culpa. De consciência. De algo que não podia mais ser ignorado. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não queria fugir desse silêncio. Porque, no fundo, eu sabia que precisava enfrentá-lo.
mesmo que isso significasse encarar a parte de mim que eu mais queria esconder. Às vezes, o maior erro não é o que a gente faz, mas o que a gente deixa de entender sobre si mesmo. Depois de tudo, eu precisei me sentar e encarar a verdade. Não era só sobre ele, nem sobre aquele momento que parecia tão intenso e proibido. Era sobre mim. Sobre como eu tinha chegado ali, sozinha dentro da minha própria vida, buscando atenção, afeto e alguma sensação de conexão que eu mesma havia deixado de cultivar. Percebi que a solidão não vem apenas da ausência de alguém. Vem da falta de cuidado com a própria alma. Vem de ignorar os sinais de que algo dentro de você precisa ser visto, ouvido, acolhido. Meu casamento, meu marido, o meu cotidiano. Tudo isso tinha se tornado uma rotina segura, mas vazia. E eu, ao invés de enfrentar isso, me deixei levar por pequenos momentos de fuga emocional. Não estou orgulhosa do que aconteceu. Mas também não posso negar que aprendi algo valioso. Aprendi que as pessoas são complexas, que sentimentos podem nos confundir e que, às vezes, precisamos reconhecer nossas próprias fragilidades antes de poder buscar mudanças verdadeiras. Eu aprendi que não existe um erro isolado. Existe um conjunto de escolhas, de descuidos emocionais e de silêncio interno que nos levam a situações que nunca imaginaríamos. E hoje, olhando para trás, posso ver que a lição maior não é sobre culpa. É sobre compreensão, de mim mesma, das minhas necessidades e do que realmente importa para viver de forma plena, mesmo dentro das imperfeições da vida cotidiana. Então eu te pergunto, quem está ouvindo você de verdade? Quem percebe suas ausências emocionais antes que seja tarde? Às vezes, a maior descoberta não é sobre outra pessoa. É sobre o que a gente ainda precisa se permitir sentir e compreender em si mesmo. E você, já se permitiu sentir e se entender de verdade hoje?